No gramado em que a luta o aguarda, não é fácil, não tem sido fácil para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tampouco tem sido fácil para o treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou ler aqui o que escrevi no Twitter agora há pouco. Sigo em silêncio. Da minha parte, tento fazer algo honesto com os meus pensamentos e o estudo. O resto vai ficar na caixinha do esquecimento, menos os meus erros, evidentemente. Aponte, meu amigo, faça críticas, diga qual é o contexto daquele movimento e, principalmente, quais são os caminhos, né, meu caro? Quais são os caminhos para a solução? O resto, meus caros, é galhofa e ofensas que a gente não consegue compreender. Quem sabe ela nos salva dessa mediocridade latente pela qual passa o Brasil e também a mídia esportiva, porque não estamos fora desse contexto brasileiro. Alicia Klein, como vai? Tudo bem? Fala, Massa, que responsabilidade aí, nem entrei em campo e o peso aqui da responsa já está sobre meus ombros. Tá pensando o quê? Aqui é pressão. Pressão a gente dá para o capitão. O capitão tem que ter condições de carregar. Eu não tenho, meu limite é absurdo, eu não tenho capacidade para compreender tudo isso, por isso quero ouvi-la a respeito e reafirmo a pergunta, né? Óbvio que estamos nos referindo ao comentário do Paulo Roberto Martins, da Rádio Transamérica, que falou uma série de impropérios sobre o Abel. A gente tem por costume não alimentar os animais, né? Que é uma metáfora que eu criei quando o sujeito vai ao zoológico, tá lá o leão, tadinho, tá cansado, já não tem tantos dentes, tá assim, né? E aí o sujeito vai lá, pega uma almôndega, põe na mão, ultrapassa a grade, passa da cerca elétrica, toma um choquinho e tal, vai lá e enfia a almôndega na boca do leão, o leão fala muito obrigado e come a mão do sujeito. E quem é sacrificado no final é o leão, e não o sujeito imbecil que faz isso. Não é? Mas, enfim, esse é o momento que estamos vivendo. São dois temas com você, o livro do Abel Ferreira, que está aqui, né? Que é um negócio espetacular, e esse tema desagradável que eu preciso tratar, porque jornalisticamente temos que falar sobre ele. Me dê um Mas eu pouco acho de que não dá para... luz. Ilumine o nosso caminho. Hoje em dia está difícil, Massa, está difícil. Eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, por mais que a gente não queira, né, dar audiência para certas coisas, eu não replico certos vídeos, mas eu acho que a gente precisa comentar, né? Não alimente os animais e não alimente os algoritmos errados também, né? Eu acho que a gente não pode deixar passar, porque alguém na nossa profissão, né, ultrapassando todos os limites aceitáveis da decência, do respeito, do jornalismo, né? E acho que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, que não é porque a gente está numa posição de opinar e alguém paga para ouvir a nossa opinião, que você pode falar qualquer coisa, né? Que você pode desrespeitar uma pessoa como ser humano, né? Ele separou essas duas coisas, né? Ele falou do Abel como treinador e do Abel como ser humano, e não cabe a ele falar esse tipo de coisa, muito menos, né, em público, né, no trabalho dele como profissional, até porque certamente é uma pessoa que não conhece o Abel, né, não tem, né, essa condição para falar, não tem esse lugar de fala, e é isso, né, passou de qualquer limite, desrespeitou com todas as pessoas que estavam ouvindo, desrespeitou profundamente o Abel, e eu acho que é um pouco assim, o limite extremo daquilo que uma má vontade que a gente viu com ele, né, durante muito tempo, e que é engraçado que eu acho que essa onda está virando. Me chamou muito a atenção a repercussão sobre a coletiva, em que ele faz aquele comentário irônico sobre a retranca, mas muito mais importante do que isso, responsabiliza os clubes também pelo calendário do futebol brasileiro, e isso repercutiu muito positivamente entre os nossos colegas. Ele foi muito elogiado por ter a coragem de falar sobre isso. Então, acho que ao mesmo tempo que ainda tem essas pessoas que não conseguem, por qualquer razão, engoli-lo, né, e aí passam dos limites, tem também muita gente começando a elogiar, parando de chamar de retranqueiro para dizer que ele tem muito repertório e ajusta o time conforme o adversário. Então, acho que assim, levou 1 ano e meio, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e né, tudo que o Palmeiras fez nesse tempo para convencer muita gente, mas eu acho que essa maré está virando sim.
Muito bem, Alicia. Bom, o próximo tema é exatamente sobre o livro do Abel Ferreira. Antes, porém, me cabe falar do OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar com o QR Code. Essa bolacha de chopp está aqui em cima, que você é um cara moderno como eu. Só pegar o celular, fazer tchan, aí você vai ter o OneFootball no seu celular. Lá você encontra todas as declarações do Abel, jogos do Palmeiras e mais. Você pode assistir o Campeonato Japonês e assistir a Bundesliga também, Campeonato Alemão, Campeonato Japonês. E vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Do jeito que está a gasolina, é de graça. Não precisa encher o tanque, viu, filho? É só pagar o bagulho aí, que não precisa pagar nada, é só baixar que você vai ter o OneFootball de graça no seu celular, que não tem jeito, o celular hoje é a ferramenta do mundo moderno. Olha, Alicia Klein, eu estou lendo o livro do Abel, eu estou na volta 57. Você está vendo o livro aqui e tal. Eu não li tudo ainda. Ontem eu tomei uma chuva, aí molhou um pouquinho, está meio arrebentado, mas tudo bem. Ó, eu vou ler um trechinho só para não dar muito spoiler, que é o seguinte. Jogamos contra o Universitário fora, na campanha do bicampeonato da Libertadores da América. Palmeiras fez 2-0, depois teve um problema, expulsão, viramos o jogo no final, no 3-2. E aí, na reza, depois do jogo, o Everton, não só, vou ler agora literalmente, não só partilhou o sentimento de orgulho com o grupo de trabalho, como fez questão de dedicar ao colega Luan algumas palavras. Em 2 jogos no início da temporada, Mundial de Clubes e na Supercopa da temporada passada, o Luan recebeu muitas críticas. O Everton, então, disse a todo o grupo aquilo que nós, da comissão, também sentimos, que após os momentos que ele tinha passado, ele estava a dar os créditos, a dar aos críticos uma resposta à altura de uma qualidade humana, qualidade profissional e força mental. Ô, Alicia, esse tipo de comportamento de um grupo, para mim, assim, fica muito claro que representa uma unidade. E só um cara com um altíssimo poder de aglutinação pode fazer com que um jogador tome uma atitude espontânea dessa num vestiário após uma vitória, é verdade, mas citando um colega. Esse é um trabalho brilhante que o Abel faz no Palmeiras, não? É incrível, Márcia. Eu acho que isso parece estar bastante refletido no livro. Eu também não consegui ler ele todo ainda, né, as 400 e tantas páginas dele, mas acho que ele traz vários registros, né? Ele traz esse registro humano, que eu acho que o Abel teve essa capacidade de fazer, e que eu acho que é mais notável ainda por não ser só com o grupo, só com os jogadores, né, ser com os funcionários do clube, com todas as pessoas que tornam possível essa vitória, né, e mostrar que essa vitória não é só dos jogadores, né, que estão em campo e no banco de reservas, e criar essa união mesmo, né? Você percebe isso entre os jogadores, você percebe quando os jogadores falam, né, nas declarações depois do jogo, você percebe quando o Abel fala. Eu nunca vi o Abel dar uma entrevista em que você dar uma coletiva em que você sai com a sensação de que ele jogou a culpa para cima de alguém, né, como a gente sabe que muitos treinadores fazem, né, jogar esse peso, distribuir esse peso, né, nadar nos louros quando vence e sair distribuindo culpa quando perde. E eu acho que esse apoio, ele permite que jogadores como o Luan, que foram muito criticados pela torcida, possam se recuperar e serem cruciais nos momentos em que o clube precisa, né? E o Luan foi muito bem na reta final, né? Então, acho que muita gente ainda ficou ali com o pé atrás em relação a ele, mas o Luan é importantíssimo na campanha da Libertadores. E acho que se você não cria esse clima, você perde o jogador até tecnicamente, né? Porque a cabeça não volta, né? E aí o jogador, principalmente zagueiros, goleiros e tal, que dependem muito dessa confiança para não falhar, né, você acaba ficando com jogadores aquém da sua capacidade. E uma coisa que eu acho, eu não queria deixar de registrar em relação ao livro, Massa, o PVC fazia esse comentário ontem no Bem Amigos, se referindo, acho que ao Ricardo Gomes, foi o Kleber Machado que falava, dizendo, o futebol brasileiro não tem bibliografia, né, e onde não há bibliografia não há história, não há registro, é difícil você replicar, não há legado, né. E eles davam um exemplo, né, do Tele Santana e de tantos outros trabalhos que foram feitos lá na década de 60, 70 e que ficaram só na memória de quem estava naquela pré-eleição,
né? Isso se perde com o tempo. Então, o Abel deixar registrado tanto a parte tática, emocional, de motivação dos jogadores, a gente ter isso como registro é um legado não só para o Palmeiras, né, e para a torcida palmeirense, mas para o futebol brasileiro mesmo, né? Como eu fiz, como eu venci aqueles adversários, como eu motivei meu time, como eu integrei o clube. Então, acho que deixar isso, esse é um legado que ninguém apaga, porque está escrito, está registrado, né? Eu acho que é um legado que vai passar pelos jogadores também. Quando a gente vê um Scarpa, um Veiga falando de futebol, você percebe que esses caras estão em outro nível. Esses caras talvez venham a ser treinadores, eles próprios, ou comentaristas. O Luan, né? O Luan falou sobre isso. Então, esse legado, ele sobrevive através dos jogadores, mas, ter isso, né, registrado no papel ou no leitor digital, ter esse registro, isso imortaliza o trabalho do Abel para além dos títulos. Eu acho isso, assim, fantástico. Não sei se eu teria esperado isso em tão pouco tempo, né? Essa comissão técnica jogando um jogo a cada 3 dias, vencendo 2 Libertadores e ainda no final entrega um livro de 400 páginas de brinde. Eu não sei que horas esses homens dormem, mas é fantástico. São 5 pessoas, né, na comissão técnica, o Abel e mais 4. E assim, o livro, ele é sim uma aula, cara. É uma aula do que fazer, de como se reinventar, de como mudar contextos, né? De como trabalhar com jogos de 2 em 2 dias, de como enfrentar uma pandemia, com erros e acertos de decisões que foram tomadas, de pênaltis que foram perdidos, porque isso faz parte do aleatório do futebol, mas tem uma parte marcante que ele falou, olha, a gente deu aqui 80 e poucos treinos, só 14 foram pedagógicos. O que ele quer dizer com isso? Só 14 dos 80 e tantos foram treinos em que ele pôde, literalmente, incutir o modelo dele de jogo para esses jogadores, né? Os outros foram ou de recuperação, ou aquele treino no dia do jogo, onde os jogadores ficam parados em campo, no dia do jogo, que o jogador fica parado ali, ó, faça assim, faça assado. Então, assim, é brutal o legado, e ainda tem a petulância, é uma ironia, por favor, de doar o dinheiro para o Instituto Ayrton Senna, que forma educadores, e também para o Sou do Bem, me parece, que é uma outra instituição que ele vai doar os recursos do livro. Eu acho que tem até uma generosidade, né, Massa, para além da questão financeira, essa generosidade de doar, obviamente que ele, com os salários que recebe, não precisa, a comissão técnica também bem remunerada, mas para além disso, tem a generosidade, como o Iwata, nosso colega aqui de canal e meu de UOL, falou de abrir a caixa preta do Palmeiras, né? Boa parte desse trabalho do Abel foi feito de portas fechadas, né? Até sem acesso de jornalistas, sem a torcida dentro do estádio. Então, assim, esse é um trabalho que a gente vê muitos treinadores, né? Fazem treinos fechados, não conta para ninguém o que falou, e você dividir isso, né? Dizer, é assim que eu trabalho, esse é, entre aspas, o meu segredo, eu acho que é uma visão muito moderna, né? De dizer, eu vou continuar estudando e me adaptando aos meus adversários, portanto, eu posso abrir isso, né, para as pessoas, porque é um método, né? Não é um segredo, é um método, é estudo, né, tem ciência por trás, não é, né, motivação só de vestiário e essa coisa um pouco amadora que se propagou por tanto tempo no Brasil. E mostra também impressionante o nível de excelência que também a academia de futebol chegou, né? Porque ele fala sobre isso. O trabalho é de excelência e cada um dos auxiliares é responsável por uma área. E eles é que filtram todo o trabalho que vem na base da pirâmide e eles conseguem extrair isso, porque dados, números, informações, a gente tem. O problema é transformar isso em conhecimento, né? Conhecimento que tem a Alicia Klein. Bom, eu não sei, vocês gostariam de ver a Alicia Klein uma vez por semana, com um programa só dela, uma espécie de talk show? Se vocês gostariam de ver a Alicia Klein no canal, vocês têm que dar like, compartilhar, vocês têm que se inscrever no canal, vocês precisam fazer o robô do YouTube conhecer a Alicia Klein, porque quando ele conhecer a Alicia Klein, ele vai ficar doido e vai espalhar a Alicia Klein pela porcosfera
e vai deixar todo mundo maluco, porque ele está cansado de me carregar, e eu dou razão a ele, porque não é fácil. Carregar o canal com massa não é fácil. Diga, Alice. Não alimente os animais, mas alimente os algoritmos, né? Os nossos. Por favor, isso. Então, Então é isso. Alicia Klein, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana, fique com Deus, hein? Se cuida aí. Beijo. Valeu. Valeu. Até mais.